Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está em Reis, 1 de Reis, no versículo 18, que fala sobre os altares. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer coisa, pessoas, adoramos qualquer coisa, porque fomos feitos para adorar primeiramente a Deus. Aqui em Reis fala sobre os altares. 1 Reis 18, que começa no 19, diz assim, que agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezebel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias: se chegou a todo o povo, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, e segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Aqui estava sucedendo uma idolatria imensa em Israel. Jezebel era a esposa de Acabe, rei de Israel, porém ela instituiu ídolos estranhos de todas as nações em Israel. E com isso o povo se desviou do verdadeiro Deus. E aqui os altares, a causa limitações, frustrações em nossa vida. Quando oramos, o teto vira como um teto de bronze que não flui. Você está alimentando altares malignos e bloqueia as respostas para com Deus. Daniel, ele fez um jejum de 21 dias e ele orou. Ele estava abrindo caminho e quebrando os altares para que o Senhor trouxesse a resposta. Porque há casta de demônio que só sai com jejum e oração. E altares malignos são portas abertas para espíritos malignos. Um altar trava a vida de pessoas enquanto você não discernir para anular, sua vida fica travada, causa morte no ministério. Não generalizando, morte prematura de pessoas e ministérios. Não consegue se erguer. Altares de inveja, pobreza estéril, vergonha e desastre. Cada caso é um caso, não vamos generalizar. Prevalece sobre altares estranhos quando a pessoa não busca adorar primeiramente o Deus verdadeiro, que é Deus. E Jezebel, ela era estrangeira, sacerdotisa de ídolos, e trouxe todos os costumes para Israel. Ela patrocinava altares e os profetas daqueles altares e mandava construir mais e mais altares. E isso, o céu estava fechado sobre Israel. A condenação é uma porta do que você faz. Outro vem te condenando, dizendo que você está no pecado. Falar sem conhecimento do Espírito Santo é você discernir. Você tem que discernir aquilo que você recebe. Jezebel havia ruína, pobreza espiritual.
por sua vez física e por toda a nação, só acabou quando o profeta confrontou aqueles ídolos que estavam sendo levantados. A guerra de altares é necessário para vencer atividades malignas que estão em operação em um território. Tem que ser quebrado o ciclo, altares para que Deus reine. Algo que você não consegue se levantar pode ser altares que não foi quebrado em sua vida. De alguma forma, este altar está sendo alimentado. É você pedir a Deus o discernimento para que Ele possa te revelar. Como está escrito aqui em Reis, que os montes são lugares espirituais, nos altos dos montes que se construía altares, e Satanás age com influências espirituais para mexer num território, numa região, numa pessoa. Ele mexe no espiritual para atacar o físico. Palavras são espiritual para ser manifesto no físico. Jesus disse: as minhas palavras são vida. Isso significa que não ser uma pessoa que reclama ou murmurador. Pois sei o poder das palavras. Palavras liberta ou trava. Se você não tiver consciência do espiritual, você não pode vencer os altares malignos. Existem orações que são correspondidas por causa dos altares que essas pessoas vivem no presente. Coisas que colocou na sua casa ou você não viu, etc. Fazer uma análise da sua vida com como isso entrou. Como está escrito aqui em Reis, que fala que então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. O Baal responde-nos, gritaram e dançaram em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondia. O mundo jaz no maligno. Caso você não querer, funciona do mesmo jeito, contra ou a favor a você. Porque o inimigo, ele engana pessoas, não vive muito porque faz pacto com o inimigo. O machado posto à raiz, como está escrito em Mateus, 3 anos. A pessoa vive com altares malignos e não tem consciência disso, rejeita o conhecimento. Porém, a oração dos justos são como um incenso no trono de Deus. Tudo que você coloca no altar de Deus é transformado. Você tem que ser um altar conectado ao trono de Deus. Por sua vez, atrair o favor divino, como está escrito em Reis 1:29. 19, no 29, 1 Reis 19 e no 20. No 20. Que aqui Deus não permitiu que o inimigo se manifestasse por causa da oração de Elias. Quando você levanta um altar na sua vida, por mais que exista contrariedade, o mal sendo forjado contra ti, Deus não permite que te ataque, que te toque. Altar genuíno, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos, como está escrito em Reis. Que o altar quebrado precisa ser restaurado. Não tem manifestação de Deus. Altar quebrado é a pessoa que vivia com Deus e se afastou, como diz em Oséias 4, no versículo 6, que diz que
vive no pecado, no engano, na inveja, apontando o dedo para o objeto da inveja. Deus não responde com um altar quebrado. Você não vê grandes manifestações. O altar tem que ser restaurado. Consertar seu coração com Deus. A guerra de altares tem que ser restaurado no âmbito geral, como está escrito aqui em Reis 18, no versículo 31, que diz assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e havia até o rego encher de água. E aqui 3 vezes, isso significa, como está lá em Isaías, Deus fazendo coisas novas. Por isso, não percebeste? Aqui, continuando ele falando, que aqui em primeiro Reis 18, que Elias tomou as 12 pedras que simbolizam as tribos de Israel. Diz respeito à aliança para com o povo. Fala da palavra, um conhecimento para alinhar na sua vida. O seu caminho tem que ser preparado. João Batista preparou o caminho para a manifestação de Cristo. Preparar o rego e preparar o coração. Não é somente se arrepender, mas você preparar o coração para que seja um instrumento na mão do Senhor. Tirar a amargura, dificuldades de perdoar, ressentimento religioso, guardar o seu coração. O rego foi um lugar para a água ficar em volta, preparado, um lugar para colocar a água. Se você colocar vários caminhos, a água vai sair. Satanás arrebata o conhecimento, como está na parábola do semeador, para que a pessoa não tenha o conhecimento e se liberte e se converta. O caminho é contínuo, você tem que conservar a água da presença de Deus. A lenha e o bezerro, como está escrito aqui, 1 Reis 18, é a oração no jejum, a adoração em língua, congregar, servir a Deus. A lenha alimenta o fogo. Você sempre perseverar em buscar lenha no altar. Onde tiver fogo, as trevas não prevalecem. Se você vive apontando o dedo, falando mal dos outros, seu fogo acabou. Elias dividiu o bezerro e pôs sobre a lenha. O bezerro significa o sacrifício. Jesus morreu uma vez só por todos nós, uma vez por toda. Isso representa o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A água só vem da fidelidade, por não ter
por não ter se corrompido um homem, Deus está procurando os fiéis da terra. Tem que ter fidelidade no altar. Encher de água os quatro cantos da sua vida. Número 4, que representa tudo que está ao seu derredor. Fidelidade não é mostrar para pessoas, mas fiel quando ninguém está vendo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, como está escrito em Reis. E ele procura os fiéis a ele. Não é pelo que homens vê, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem carnal. E Deus também ele nos fala através de sonho. Quando você sonha com pessoas em lugares desconhecidos, provavelmente mudanças estão por vir na sua vida. Se você se sente feliz no sonho, sinal de uma nova fase, ciclo. No entanto, se sentiu desconfortável, pense 2 vezes antes de deixar para trás o que está acostumado. Quando você sonha com perfume, o significado é sentir o perfume, trazendo para o lado espiritual, sentir cheiro de perfumes sem ao menos ter um único contato com essa fragrância, tem muito a ver com a sensibilidade em sentir presenças espirituais. Não se trata de espíritos que vão lhe fazer mal, mas sim da presença que estão no seu lado para te proteger. Porque para uma pessoa fazer uma fragrância de perfume conta com elementos de rosa, um perfume chamado Choose Musk, que custa $1,5 milhão de dólares. Para alcançar a fragrância foram necessários 3 anos para alcançar o cheiro ideal. Uma unidade em todo o mundo, $1,5 milhão de dólares para 3 litros de perfume. O alto valor se justifica pela sua embalagem. São mais de 3.500 diamantes, pérolas, 2,5 kg de ouro, 18 quilates e 5,9 kg de prata pura, lançado em 2019 em Dubai. Choose levou cerca de 3 anos e 490 tentativas para chegar à fórmula final, fabricado nos Emirados Árabes em 2019. Porém, a Bíblia diz que o Cristo é o nosso perfume. E é um perfume que não tem preço, é pela graça de Deus. Estou falando sobre o perfume aqui, o valor. Cristo, ele morreu uma única vez por aquele que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E Cristo é o perfume suave de Deus, que Deus deu para todo aquele que nele crê. Aquele que tem o conhecimento de Cristo se torna um perfume suave, que não tem valor, é pela graça. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, é o Senhor que sabe o coração de cada um de nós. Senhor, abençoa a sua igreja.
tirando todos os altares, porque o Senhor é que sabe o coração e a intenção do homem. Só tira tudo aquilo que nos separa de ti, os altares que vêm com sutileza. Que o Senhor nos ajude a deixar o nosso altar somente para te adorar. Que o Senhor nos ajude a olhar para ti, porque Cristo é o nosso perfume suave, cheiro de vida, não de morte. Nem o perfume mais caro da terra tem um valor que é Cristo, que é o perfume suave. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. Nos ajude a olhar para ti, porque sem ti nada podemos fazer. Cristo é a nossa redenção, a nossa salvação. Porque o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Cristo é a nossa redenção, Cristo é o nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude a olhar para ti, porque sem ti nada podemos fazer. Nenhum perfume deste mundo tem valor diante de Cristo, que é de graça, é pela graça, pela fé que nós recebemos a Cristo. Senhor, abençoa, tirando todos os altares estranhos de pessoas que idolatram pessoas, coisas que não têm valor diante de ti, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. E o Senhor é que vai à frente, derribando as barreiras, tirando todo o empecilho, toda a ação das trevas, tudo aquilo que veio para condenar a ação do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo câncer, todas as maldições hereditárias de palavra enviada do inferno para condenar, amaldiçoar. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. O Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Toda ação do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque passa céus e terra, vai se cumprir suas palavras na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Senhor, nos ajude, nos dê força e nos dê ânimo para continuar a prosseguir seguindo a ti, porque sem ti nada podemos fazer. Toda ação do inferno, toda moléstia, todo câncer, toda opressão satânica, todo espírito do inferno que veio para condenar aquilo que o Senhor já libertou, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa Israel, que haja paz, prosperidade, que haja salvação, que haja libertação em nome de Jesus. Senhor, abençoa aquele que está sem ânimo, que o Senhor dê força, fortalecimento, que dê ânimo, que dê fortalecimento necessário na vida presente, que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso perfume suave para tirar a morte e trazer vida, vida em abundância. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.